Em vez de ficarmos perdidos em nossos pensamentos, quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos como a consciência por trás deles. O pensamento deixa de ser uma atividade autônoma que se apossa de nós e conduz nossa vida. A consciência assume o controle sobre esses pensamentos. O pensamento perde o domínio da nossa vida e se torna o servo da consciência, que é a ligação consciente com a inteligência universal. Outra palavra para ela é presença, consciência em pensamento. A iniciação do processo do despertar é um ato de graça. Não podemos fazer com que ela aconteça, nem nos preparar para ela, nem acumular méritos para alcançá-la. Não existe uma sequência precisa de passos lógicos que leve nessa direção, embora a mente fosse adorar que isso acontecesse. Também não precisamos nos tornar dignos primeiro. Ela pode acontecer a um pecador antes de chegar a um santo, mas não necessariamente. Qualquer ação da nossa parte será o ego tentando acrescentar o despertar ou a iluminação a ele mesmo, como seu bem mais precioso e, assim, se mostrando como mais importante e maior. Nesse caso, em vez de despertarmos, acrescentamos o conceito do despertar à nossa mente, ou a imagem mental de como se parece uma pessoa desperta ou iluminada, e depois procuramos adotar esse modelo. Assumir essa imagem, seja ela criada por nós ou pelos outros, é viver sem autenticidade. Outro papel inconsciente que o ego representa. Portanto, se não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar, independentemente de já ter acontecido ou não, como ele pode ser o propósito primário da nossa vida? Não existe a ideia implícita de que podemos fazer alguma coisa em relação ao propósito. Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. Se tu considera isso que eu estou falando incompreensível ou sem significado, é porque isso ainda não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a isso que eu estou dizendo, se tu, de alguma forma, reconhece a verdade nisso que eu estou dizendo, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Ou seja, ele já se iniciou de alguma forma. Depois dessa etapa inicial, não poderá ser revertido, embora possa ser retardado pelo ego. No caso de algumas pessoas, isso que eu estou dizendo desencadeia o processo do despertar nela. Em relação a outras pessoas, a função disso que eu estou dizendo é ajudá-las a reconhecer que já começaram a despertar e assim intensificar e acelerar esse processo. Isso que eu estou falando também auxilia no reconhecimento do ego sempre que ele tenta recuperar o controle e obscurecer a consciência que está surgindo. Alguns indivíduos experimentam o despertar quando subitamente se tornam conscientes dos tipos de pensamentos que costumam ter, sobretudo os negativos e persistentes, com os quais podem ter se identificado durante toda a sua vida.
De repente, há uma consciência que está consciente do pensamento, mas não faz parte dele. Qual a relação entre consciência e pensamento? Consciência é o espaço em que os pensamentos existem quando esse espaço já se tornou consciente de si mesmo. Quando temos um lampejo de consciência ou presença, reconhecemos isso de imediato. Não se trata mais de um simples conceito na nossa mente. Então, somos capazes de fazer a escolha consciente de nos manter presentes em vez de nos entregar ao pensamento inútil. Podemos convidar a presença para a nossa vida, isto é, criar espaço. Com a graça do despertar vem a responsabilidade. Temos a opção de continuar em frente como se nada tivesse ocorrido, ou ver a importância disso e reconhecer o despertar da consciência como a coisa mais importante que pode nos acontecer. Portanto, enquanto talvez ainda estejamos esperando que algo especial surja na nossa vida, podemos não perceber que a coisa mais importante que pode acontecer a um ser humano já ocorreu em nosso interior. O início da separação entre o pensamento e a consciência. Muitas pessoas que estão passando pelos estágios iniciais do despertar já não sabem mais com certeza qual é seu propósito exterior. O que move o mundo não as move mais. Reconhecendo com tanta clareza a loucura da nossa civilização, elas podem se ver, de certa forma, alienadas da cultura ao seu redor. Algumas sentem que habitam uma terra de ninguém entre dois mundos. Elas não são mais conduzidas pelo ego, mesmo que a consciência emergente ainda não tenha se tornado plenamente integrada à sua vida. Os propósitos interior e exterior não se fundiram. Existe também o processo de semeadura, ou seja, uma pessoa pode escutar isso que eu estou falando ou ser ensinada nos processos elevados do despertar e aparentemente nada lhe acontecer. Porém, quando menos se espera, as sementes germinam, plantadas no subconsciente, e o despertar acontece. Isto porque o subconsciente nunca para de trabalhar nas informações outrora recebidas e ignoradas. No despertar, a mente carnal, que deve ser apenas uma ferramenta da consciência, deixa de dominar e a consciência finalmente passa a ser acessível agora para o ser que está desperto.